Olá, tudo bem com você? Que a graça e a maravilhosa paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, toda a tua família. Que bênção, hein? Estamos aqui mais uma vez reunidas para estudarmos a palavra de Deus juntamente com todos os irmãos e irmãs da IPI de Engenheiro Goulart. Você é muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, você é muito bem-vinda para nós estudarmos a palavra de Deus. Mas antes, eu quero te convidar para estarmos orando, pedindo a direção de Deus a mais esse estudo bíblico, um pouco mais a porção da palavra de Deus. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, obrigado, ó Pai, por mais uma vez estarmos reunidos diante da tua palavra santa. Pai bondoso, obrigado por tuas promessas, por tua graça, teu amor, por teu abraço. Obrigado porque tu és um Deus que caminha conosco. Santo Espírito de Deus, ilumina nossa mente, ó Pai. Queima o nosso coração. Queremos aprender da tua palavra. Fala conosco, ó Pai. Usa cada um de nós. Ensina-nos, ó Pai. Transforma-nos, ó Deus. Nos orienta sempre segundo a tua vontade, através da tua palavra santa. Obrigado por tudo. Te pedimos, ó Pai, a tua direção. Fala conosco no mais profundo do nosso coração. Hoje e sempre nós oramos agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, então, ao nosso estudo bíblico, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Na semana passada, nós estudamos, sobre Estevão, a sua morte terrível, morte trágica, Mas tudo pela providência, pela dispensação do Senhor, um grande homem de Deus, o grande servo do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, assim foi Estevão. E a gente ainda tem muito que aprender na palavra de Deus sobre este grande homem de Deus. Virou a chavinha aqui agora. Agora nós adentramos ao capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Eu quero brevemente ler com você do primeiro versículo do capítulo 8 de Atos até o 40. 40 versículos aqui eu quero ler rapidamente com você, para nós adentrarmos aqui alguns assuntos importantes do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. A minha tradução diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Lembra na semana passada que nós falamos sobre isso, que Paulo concordou com a morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha o grande agir de Deus aí. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-os, vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria e insinuando, ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como também mulheres. O próprio Simão abraçou a fé
E tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceram-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba também o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tendes parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Pois vejo que estás em fel e amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu que rogar por vós por mim ao Senhor, para que nada disso disseste sobrevenha sobre mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Correndo Filipe, ouvindo-lhe e vendo ele ali lendo o profeta Isaías, lhe perguntou: compreendes o que vens lendo neste caminho? Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe legaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de um outro alguém? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que te impedes que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, narrados aqui por Lucas, e muitos estudiosos da Bíblia escrevem aqui Lucas como o autor de Atos dos Apóstolos. Pois bem, o capítulo de 1 a 7 de Atos descreve o período de teste, em que pela terceira vez ofereceu-se o reino a Israel.
Os capítulos de 8 a 12 de Atos, eles relatam um período aí de transição, em que aconteceram algumas mudanças que eu queria pontuar para você, meu irmão, minha irmã, nesta hora, rapidamente. Primeiro, a Antioquia passa a ser o centro da atividade, não mais Jerusalém. Segunda coisa, a mensagem muda dos judeus para os samaritanos e a seguir para os gentios. 3. À medida que Paulo se torna líder, as atividades de Pedro ficam menos importantes. 4. A atividade da igreja substituiu o comunismo da economia do reino. A igreja existia desde o Pentecostes. No entanto, o ministério da graça de Paulo revela o sentido dela e o seu lugar no projeto de Deus. Compreende? Quinto, o evangelho da graça. O evangelho da graça de Deus substitui o evangelho do reino. Muito bem, meu irmão, minha irmã, e aqui a gente adentra a história de Filipe, esse grande homem de Deus também usado como instrumento vivo nas mãos do Espírito Santo de Deus para pregar, para anunciar, para mostrar quem de fato é Jesus, Senhor e Salvador. No primeiro versículo a gente vê que Paulo consentiu na morte de Estevão, que estudamos na semana passada, e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E quem estava liderando essa perseguição? Saulo. Saulo estava liderando essa perseguição. E todos, exceto os apóstolos, eles foram dispersos para muitas regiões ali da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram nele um grande pranto, um grande velório, merecedor ao grande homem de Deus, Estevão. Saulo, porém, ele assolava a igreja, ele arrebentava com tudo, ele não queria saber de cristãos. Entretanto, muitos ainda continuavam firmes. Ele entrava pelas casas, ele arrastava homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Ele causava dano, terrorismo na vida dos cristãos naquela época. Nesse momento, meu irmão e minha irmã, eu quero entrar sobre esse assunto, Filipe, o evangelista. Filipe, o evangelista. Mais para frente, nos próximos estudos bíblicos que teremos aqui, em Atos dos Apóstolos, nós vamos adentrar na pessoa de Saulo, e depois ele vem se tornar, pela grande e potente mão do Senhor Jesus, Paulo, o grande apóstolo do Senhor. Filipe, o evangelista. Acabamos de ler aqui uma passagem extensa. Mais uma vez, Satanás atacou como um leão, tentando devorar os crentes. Paulo foi o principal líder dessa perseguição e mais tarde ele admitiu, diversas vezes, como terrível ele era. Observe que Paulo afirmou com clareza que perseguiu a igreja de Deus, o que prova que a igreja já existia antes da conversão dele, embora ainda estivesse para ser revelado o seu lugar no plano do Senhor. Alguns ensinam que Deus teve de enviar perseguição a fim de forçar os apóstolos a deixarem Jerusalém e a cumprir o seu comissionamento que lhes fora dado, mas isso é totalmente errado, Antes de mais nada, os apóstolos não deixaram a cidade, ao contrário, permaneceram lá, corajosamente, a fim de transmitir a mensagem da salvação aos líderes dos judeus, de testemunhar para os perdidos. Grande homem de Deus, o grande cooperador da palavra dele, Filipe, o evangelista. Ele obedeceu ao Espírito Santo e onde Deus o enviava, Filipe ia. Ele conhecia Cristo como seu Senhor e muito mais, como Salvador. Deus não usa mecanismos organizacionais, não. Atrações mundanas ou até mesmo promoções poderosas em seu método para ganhar de alguma forma as almas. Não. Ele usa pessoas, compreende? O Espírito Santo usa quem ele quiser.
na hora que Ele quiser, no local que Ele quiser, na maneira que Ele quiser. Tudo está nas mãos de Deus. E o Espírito Santo é Deus. Ele usa pessoas. Ele usa homens, Ele usa mulheres, Ele usa jovens, Ele usa crianças. Ele usa você. Ele usa mim. Ele usa todos nós. Dedicados e que obedeçam à ordem do seu Espírito Santo. Filipe era o tipo de pessoa disposta a deixar uma reunião pública com seus atrativos para um lugar privado com apenas Deus como testemunha para ajudar uma alma a definitivamente encontrar paz. Encontrar Jesus, porque Jesus é a verdadeira paz. Falando um pouco do Espírito de Deus, o Espírito Santo, Santo da Seara, ele nos dá poder para testemunhar, conforme Atos 1:8. O Espírito abriu o caminho a Filipe, meus irmãos, para ele alcançar o homem. Abriu as Escrituras para o pecador que buscava e abriu o coração do pecador para o salvar, como foi com o eunuco. Acabamos de ler. O homem que não entende o que está fazendo não pode ser salvo. Eu quero repetir isso para você. O ser humano que não entende o que está fazendo não pode ser salvo. E apenas o Espírito pode ensinar ao pecador as verdades do Santo Evangelho de Deus. A colheita, quando o Espírito Santo junta um servo preparado e um pecador contrito. Nosso Senhor Jesus, através da ação do Espírito, ajuntou o grande pregador, o grande anunciador da sua palavra, Filipe, com o eunuco, o pecador com sede da palavra. Ele queria entender o que ele estava lendo ali, nas palavras do profeta Isaías. Será que ele está falando dele mesmo ou está falando de uma outra pessoa? E Filipe, usado pelo Espírito, pregou o Evangelho de Jesus Cristo. Pregou a pessoa de Jesus Cristo para o eunuco, para ele ter esse encontro especial com o nosso Mestre Jesus. E você? Você já teve esse encontro especial com Jesus? Jesus já te alcançou? Jesus bateu a tua porta, meu irmão? Jesus bateu na tua porta, minha irmã? Você deixou ele entrar? Ele foi ao teu encontro? Houve salvação na tua casa, houve salvação na tua vida, houve salvação nos teus negócios, nos seus pensamentos, nas suas lutas, nas suas dificuldades? Pare e pense um pouquinho, analise à luz desta palavra que acabamos de ler. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus ilumina o caminho do pecador. A palavra de Deus levanta, a palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus salva o pecador. Aleluia. Filipe, o grande homem de Deus, usado pelo Espírito para anunciar as novas do Evangelho àquele pecador. Romanos 10:17 afirma: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Filipe usou a bela imagem do Cordeiro de Deus, apresentada ali em Isaías 53, para pregar a Cristo, o Senhor e o verdadeiro Salvador. Ele iniciou de onde o homem estava e levou ao longo as Escrituras explicando que era Jesus e o que ele fez. Não existe conversão verdadeira sem a palavra de Deus, meus irmãos. É preciso ter um encontro com a palavra, é preciso deixar a palavra falar com a pessoa, é preciso deixar a palavra falar com você. Você tem lido a Bíblia? Você tem conversado, estudado, deixado-se ser orientado pela palavra de Deus? Essa pergunta fica no ar. Examine essas passagens. Examine as Escrituras, porque nós julgamos nela ter a vida eterna.
O testemunho pessoal que frutifica é aquele que planta a palavra de Deus e exalta a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em obediência à palavra de Deus, este etíope, o eunuco, provou sua fé pelo batismo. Filipe foi arrebatado para ministrar em outro lugar. O eunuco não. Ele provou sua fé pelo batismo. O eunuco provou a sua fé pelo batismo. Então, olha o versículo 34 comigo, de Atos 8. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si ou de outro alguém? Em seguida, Filipe explicou, começando por essa passagem da Escritura, anunciou quem? Anunciou Jesus. E eles foram prosseguindo. E diz o versículo 36 que ele, seguindo o caminho afora, chegou a certo lugar onde havia água. Olha que linda essa passagem. E disse o eunuco: eis aqui água. Filipe, o que impede você de me batizar? O que impede de eu ser batizado, Filipe? Filipe respondeu: é lícito, é verdadeiro, você tem razão. Vamos lá. Se credes de todo o seu coração. E respondendo ele disse: sim, eu creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Dá um glória aí, meu irmão. A salvação chegou para esta alma, chegou para esta vida, chegou para esse pecador, assim como chegou para mim e para você. Jesus Cristo é o nosso Senhor, aleluia. Então mandou parar o carro e ambos desceu a água, versículo 38. E Filipe batizou o eunuco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que te impede de ser batizado? O que te impede de ser batizado, minha irmã? O que te impede? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo e alegria, porque Jesus o encontrou. Quando Filipe pregou as boas novas de Cristo na cidade, houve grande alegria. E quando os pregou no deserto, fez com que o novo crente seguisse seu caminho com júbilo, é o caso do eunuco. Uma das evidências da verdadeira conversão é a alegria. É a alegria. Quando Jesus te alcançou, meu irmão, quando Jesus te alcançou, minha irmã, a alegria bateu a sua porta? Você pulou de júbilo? Houve festa na sua casa, no teu coração, na tua mente, na tua vida? Onde Jesus chega, a salvação. Onde Jesus chega, a alegria. Onde Jesus chega, a transformação. Espero que essa palavra tenha abençoado muito, muito, muito você, sua família e principalmente as pessoas que você vai compartilhar esse vídeo. Filipe, o grande evangelista, Atos capítulo 8, nós lemos do primeiro versículo ao 40. Na semana que vem eu espero você mais uma vez aqui, nesse mesmo canal, para continuarmos estudando a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe, Deus te guarde, que haja paz, que haja bênçãos na tua casa, no teu lar, na tua saúde e na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente e o seu coração. Obrigado por estar conosco em mais um estudo da Palavra de Deus aqui na IPI de Engenheiro Goulart. Beijo no teu coração. Até semana que vem. Deus te abençoe.